Amigos do Penal em Foco, a gente continua com o nosso curso de Direito Penal, continuamos tratando de dosimetria da pena, tema de suma relevância, e a gente vai ver aqui as últimas questões de relevo sobre a segunda fase da dosimetria, para depois passarmos a análise da terceira fase da dosimetria da pena. Precisamos ver como vamos calcular a pena na terceira fase, com a incidência das majorantes e minorantes. Mas, por enquanto, a gente ainda está na segunda fase e vamos falar das atenuantes inominadas, que estão no artigo 66 do Código Penal. Então, você anota no seu caderno agora, artigo 66 do Código Penal. Vamos falar das denominadas atenuantes inominadas. Atenuantes inominadas. Vinícius, por que inominadas? Porque ficará a critério do juiz o reconhecimento dessas atenuantes, mesmo que não haja previsão legal. Ou seja, são atenuantes que não estão elencadas na lei, mas no caso concreto, o juiz pode avaliar para poder atenuar a pena do réu. Olha o que diz o artigo 66 do Código Penal. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. O artigo 66 do Código Penal está dizendo que alguma circunstância, qualquer uma, que o juiz entenda como relevante, se anterior ou posterior ao crime, podem implicar na atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Chamamos isso de circunstância atenuante inominada. Perceba que aqui o legislador não colocou nenhum limite objetivo a essa análise do juiz. O juiz, então, diante das circunstâncias que ocorreram anteriormente ao crime ou até posteriormente ao crime, pode então atenuar a pena conforme a regra do artigo 66 do Código Penal. Então, hipoteticamente, imagine que posteriormente ao crime, o réu ele tenha sido infectado por uma doença de relativa gravidade. O juiz então entende que essa infecção, ela é um aspecto relevante no sentido de que o réu não pode cumprir uma pena tão grave, tem que ter sua pena atenuada. Isso é um fator ocorrido posteriormente ao crime, mas que o juiz pode, por exemplo, levar em conta para a atenuação da pena na forma do artigo 66 do Código Penal. Então, um exemplo que a gente pode colocar aqui de atenuante inominada, podemos colocar aqui o seguinte: doença de relativa gravidade, contraída pelo acusado após o crime. Perceba que a lei não traz essa atenuante elencada no artigo 65 ou em outra parte aqui do Código Penal. Porém, o juiz, considerando que isso é relevante no sentido de se atenuar a pena para que a pena não seja tão rígida, tão rigorosa diante dessa circunstância, o juiz então aplica o artigo 66 do Código Penal. É interessante analisar esse artigo 66 porque aqui estamos falando de atenuantes inominadas, atenuantes que não estão na lei, mas são consideradas pelo juiz. Mas o Código Penal não trouxe nenhum dispositivo com agravantes inominadas. O juiz não pode agravar a pena na segunda fase por alguma circunstância que ele considerou relevante sem estar prevista em lei. Então, em relação às agravantes, o princípio da legalidade deve ser estritamente obedecido, não podendo o juiz agravar a pena em virtude de agravantes inominadas, porque elas não estão previstas na lei. Então, isso é outra observação importante. Não há previsão legal de agravantes inominadas. Não há previsão legal de agravantes
inominadas. Na segunda fase da dosimetria, portanto, o juiz tem a possibilidade de atenuar a pena, em virtude de uma circunstância não elencada em lei, mas jamais agravar a pena em virtude de uma circunstância não elencada na lei. Agora, falando ainda de atenuante inominada, existe uma atenuante inominada trabalhada por Zaffaroni que gera bastante polêmica na doutrina, que é a atenuante inominada, denominada de coculpabilidade. Atenuante inominada que vamos chamar de coculpabilidade. Então, quando a gente fala atenuante inominada denominada, fica paradoxal, mas enfim, vamos usar a expressão, vamos chamar esta atenuante inominada de coculpabilidade, que é um tema muito trabalhado na doutrina, teoria desenvolvida por Zaffaroni, teoria da coculpabilidade, teoria da coculpabilidade. Então, de acordo com essa teoria, Zaffaroni vai considerar a coculpabilidade como uma atenuante inominada. Zaffaroni vai considerar a coculpabilidade como uma atenuante inominada. Vinícius, o que seria isso? O que seria a coculpabilidade? Zaffaroni trabalha com circunstâncias que decorrem da própria sociedade, circunstâncias que decorrem do ambiente em que o indivíduo que praticou o crime cresceu, circunstâncias que decorrem de aspectos sociais, que decorrem de deficiência no sistema educacional, que decorrem de deficiência no sistema carcerário, circunstâncias que acabam por propiciar um terreno fértil para a prática do crime, de maneira que Zaffaroni vai dizer que, paralelamente à culpabilidade do indivíduo quanto à prática do crime, existe ainda uma culpabilidade que decorre de fatores sociais e que, na verdade, deve ser compartilhada por toda a sociedade no momento em que o indivíduo pratica o crime. Então, esse compartilhamento dessa culpabilidade paralela de fatores sociais, relativas a fatores sociais, culpabilidade paralela que deve ser compartilhada por toda a sociedade, isso faria com que o juiz, na segunda fase da dosimetria, atenuasse a pena do indivíduo. Então perceba, se o indivíduo pratica um crime patrimonial, tendo crescido num ambiente em que a prática de crimes patrimoniais se torna algo propício em virtude da péssima distribuição de renda naquela região, isso então serviria de razão para o juiz atenuar a pena, segundo a teoria da coculpabilidade. Então, o que vamos anotar no caderno sobre essa questão da coculpabilidade? Vamos colocar da seguinte forma aí: fatores sociais decorrentes de deficiência no sistema educacional, decorrentes da má distribuição de renda, decorrentes da deficiência no sistema carcerário, fatores estes que contribuem para que o indivíduo pratique o crime, ou seja, fatores estes que tornam o ambiente social um ambiente fértil para a prática de crimes, notadamente patrimoniais, é quando a gente mais alega essa teoria da coculpabilidade. E aí, isso faria com que houvesse uma culpabilidade paralela que deveria ser compartilhada por toda a sociedade no que tange à prática do crime pelo indivíduo. E esse compartilhamento da culpabilidade paralela é o que leva à atenuação da pena na segunda fase do método trifásico. Estamos falando então da teoria da coculpabilidade, capitaneada por Eugênio Raul Zaffaroni. Mas aí a gente pensa da seguinte maneira: se o indivíduo cresceu num ambiente social desfavorável, com má distribuição de renda, e se isso, em tese, de acordo com a teoria, o tornou mais propício à prática do crime, mas propenso
a praticar infrações penais e se isso deve levar à atenuação da pena, segundo a teoria, a partir da teoria da coculpabilidade acaba surgindo a teoria da coculpabilidade às avessas. Então, a partir da teoria da coculpabilidade, acaba surgindo a teoria da coculpabilidade às avessas. Teoria da coculpabilidade às avessas. O que eu teria nessa teoria da coculpabilidade às avessas? Se o indivíduo que cresce num ambiente desfavorável tem sua pena atenuada em virtude da prática do crime, então eu vou raciocinar a contrário senso para pensar que aquele que cresce num ambiente favorável, aquele que tem todas as condições que em tese deveriam inibir a prática delitiva e que vem a delinquir, deve então ter a sua pena agravada na primeira fase do método trifásico, no que tange a circunstância judicial da culpabilidade. Então, aquele que cresceu num ambiente favorável, que teve boas escolas, uma boa condição econômica, com os pais provendo materialmente tudo o que fosse necessário, esse indivíduo, se vier a praticar a infração penal, ele então tem o maior grau de culpabilidade. E pela teoria da coculpabilidade às avessas, o que deve então fazer o juiz? Na primeira etapa do método trifásico, o juiz deve considerar mais intensa a culpabilidade e deve valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade quando da análise do artigo 59 do Código Penal. Compreendeu isso aí? Então, quanto à coculpabilidade, e que nós vamos colocar, a coculpabilidade indica o seguinte: o indivíduo que cresceu em ambiente, menos propenso à prática de infrações penais, o indivíduo que cresceu em ambiente menos propenso à prática de infrações penais merece ser alvo de maior reprovabilidade quando da análise da circunstância judicial da culpabilidade. Quando da análise da circunstância judicial da culpabilidade. Teríamos aí então uma coculpabilidade às avessas, que seria o oposto da coculpabilidade capitaneada por Zaffaroni. Vinícius, então significa que, por exemplo, num crime desses aí da Lava Jato, esses indivíduos aí, políticos, empresários, deveriam ter sua pena agravada em virtude disso, já na primeira fase da dosimetria? É exatamente essa a ideia. A gente tem, inclusive, por exemplo, vou dar um outro exemplo do que seria fruto dessa teoria da coculpabilidade, decisões do STJ sobre crime de peculato, entendendo que o indivíduo que é policial e pratica peculato, ele tem uma culpabilidade mais intensa, ele tem um dolo mais intenso, ele merece maior reprovabilidade, considerando que ele é um indivíduo que deveria estar no combate à criminalidade, no entanto, praticou a infração penal contra a própria administração pública que lhe remunera. Então, o crime de peculato praticado por policial, ele merece uma reprovabilidade maior. E isso nada mais é do que fruto da teoria da coculpabilidade às avessas. Ou seja, aquele que está num ambiente que deveria ser menos propenso à prática de infrações penais, esse indivíduo, se vier a delinquir, ele então tem uma reprovabilidade maior em virtude da coculpabilidade às avessas. Entendeu isso? Então estamos na análise do artigo 66 do Código Penal. O 67, para a gente encerrar aqui a análise da segunda fase da dosimetria, o artigo 67 é um dispositivo que nós já
avaliamos quando vimos a questão da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, mas mesmo assim vamos falar dele de novo. Então, o que temos no artigo 67 do Código Penal? Esse artigo 67 é o que trata do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Então a gente coloca aí no caderno, concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Olha o que diz o 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Quais são as agravantes e atenuantes que preponderam? Então, está dizendo o 67, temos 3 tipos de agravantes e atenuantes que preponderam. Então, vamos colocar aqui as que resultam dos motivos do crime, as que resultam dos motivos do crime, as que resultam da personalidade do agente e as que resultam da reincidência. Então, as circunstâncias que preponderam são aquelas que estão relacionadas aos motivos do crime, à personalidade do agente e à reincidência. Então, quanto aos motivos do crime, por exemplo, o juiz na segunda fase da dosimetria, se o motivo fútil, por exemplo, não qualificar o crime, porque se qualificar não entra na segunda fase, se qualificar, a gente já tem a qualificadora avaliada na primeira fase, então o motivo fútil, por exemplo, se avaliado na segunda fase pelo juiz, esse motivo fútil, ele vai ser considerado como preponderante na análise das circunstâncias agravantes. Então, podemos colocar aqui o motivo fútil, que é tido como circunstância agravante, lá no artigo 61 do Código Penal. Então, a gente volta aqui no artigo 61 do CP, circunstâncias que sempre agravam a pena. E o inciso 2, a linha A, diz por motivo fútil ou torpe. Se o juiz entender, no caso concreto, que o motivo do crime foi fútil, ele então, na segunda fase da dosimetria, agrava a pena como uma circunstância preponderante. O que significa isso, Vinícius? Ser preponderante. Significa que o juiz vai agravar mais por um motivo fútil do que atenuar por uma circunstância atenuante. Então imagine, incidiu o motivo fútil aqui como circunstância agravante. E aí o juiz foi nas atenuantes e verificou que nas atenuantes temos aqui que o agente cometeu o crime ele cometeu o crime sob a influência de multidão em tumulto, por exemplo. Então, o motivo foi fútil, isso agrava a pena, e ele praticou o crime sob a influência de multidão em tumulto. O que vai preponderar aqui? Vai preponderar o motivo, significa que ele vai agravar mais pelo motivo fútil do que diminuir em virtude de ter cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto. Na segunda fase, a circunstância da personalidade, a que mais chama a atenção quanto à personalidade é a menoridade relativa. Menoridade relativa, o que significa isso? É aquela circunstância do acusado que tem menos de 21 anos na data do fato. A menoridade relativa, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, prepondera sobre todas as outras. É uma circunstância que está ligada à personalidade do acusado, ou seja, aquele que tem entre 18 e 21 anos ainda não tem a sua personalidade completamente amadurecida. Com isso, ele tem a sua pena atenuada. Além da pena atenuada, tem outros benefícios, como, por exemplo, o prazo prescricional sendo contado pela metade. Então, em relação à personalidade, temos aqui a menoridade relativa. E ainda, o STJ tem considerado também a confissão espontânea como circunstância ligada à personalidade. Olha que interessante. Então, a confissão espontânea também tem sido considerada como circunstância ligada à personalidade. Tanto é assim
que tem se admitido a compensação de modo a se anularem entre confissão espontânea e reincidência. Então temos aqui na segunda fase a personalidade como circunstância preponderante, se hipoteticamente temos isso no caso concreto, significa então o seguinte, que se houver um agravante concorrendo, por exemplo, com a menoridade relativa, o juiz deve diminuir mais pela menoridade do que agravar pela agravante. Então imagine o seguinte, o réu é menor de 21 anos, e aí a gente vai aqui no artigo 61, e o indivíduo praticou o crime contra ascendente. Então, hipoteticamente, réu menor de 21, indivíduo praticou o crime contra ascendente. Como a menoridade relativa está intrinsecamente ligada à personalidade, o juiz então deve diminuir mais pela menoridade relativa do que aumentar pelo fato do crime ser cometido contra a ascendente. Essa é a ideia. O peso vai ser maior para a diminuição do que para o agravamento. E em relação à reincidência, você já sabe, a reincidência é uma circunstância agravante genérica. Então a gente tem aqui no nosso Código Penal, e a gente já estudou bastante sobre reincidência no nosso curso, nós temos aqui no artigo 63 do Código Penal o conceito de reincidência, que diz aqui, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Lá na Lei de Contravenções Penais também existe o conceito de reincidência no que tange às contravenções penais. A gente viu muito reincidência no nosso curso, nos temas mais trabalhados. E aí você tem o artigo 67 do Código Penal. Então qual é a moral da história nesse artigo 67? Chegando na segunda fase da dosimetria, o juiz tem possibilidade de agravar por algumas circunstâncias e atenuar por outras. Para ele verificar se vai agravar mais ou atenuar mais, ou seja, o que vai pesar mais na ponderação, ele tem que verificar se essas agravantes e atenuantes estão ligadas a motivos, personalidade e reincidência. E aqui eu dei exemplos. Motivos, por exemplo, motivo fútil. Se houver motivo fútil, isso vai preponderar, tem que ver quais são os atenuantes. Personalidade, menoridade relativa e confissão. E reincidência. Tudo isso deve ser analisado pelo juiz para definir aquilo que vai preponderar sobre a outra. Ou seja, se a agravante vai preponderar sobre a atenuante ou vice-versa. Então a gente termina a análise da segunda fase da dosimetria da pena. No próximo bloco a gente já começa a análise da terceira fase, em que vamos trabalhar com as majorantes e minorantes. Vamos agora trabalhar com frações e números multiplicativos que você vai encontrar tanto na parte geral quanto na parte especial e ainda na legislação extravagante. Então a gente continua no segundo bloco, já entrando na terceira fase do método trifásico.